A família da Whitney Houston parecia muito normal, exceto que a mãe eventualmente ia pra turnê junto com Elvis ou com Aretha Franklin. Enquanto ela tava na estrada, o marido cuidava dos 3 filhos. A Whitney era a filha mais nova e por isso ela falava que os irmãos eram muito super protetores com ela. Em 87, em uma entrevista da Time, já era falado o quanto a mãe era extremamente rigorosa e perfeccionista com a filha. Ela não deixava a Whitney namorar e a proibia de sentar com as pernas abertas ou voltar pra casa com os joelhos ralados. Naquela entrevista ela falou que a Whitney teve uma fase rebelde em que ela voltava tarde pra casa. Teve uma vez que ela chegou a falar que a Whitney não chegaria aos 17 anos porque ela daria um fim na vida da filha. Enquanto isso, enquanto a Whitney ainda era uma adolescente, ela foi apresentada às drogas aos irmãos. Aos 15, o pai saiu de casa e mesmo em 87 a cantora já falava sobre a Robyn. E é bem interessante a gente ler essa entrevista e perceber como ela descrevia a relação. Ela dizia que ela era a irmã que ela não teve, que se conheceram aos 17 anos e se tornaram inseparáveis. Ela se tornou assistente pessoal da Whitney e as duas chegaram a morar juntas em um flat. E foi aí que começaram os rumores que elas namoravam. Depois eu vou entrar melhor nessa situação. Pra Rolling Stone, em 93, ela falava que ela queria ser professora ou veterinária antes de pensar em ser cantora. Ali pelos 7, 8 anos, ela sabia que podia cantar, mas não contava pra ninguém. E um dia, quando ela cantou e todos aplaudiram e choraram, ela soube que Deus estava abençoando ela. Por um tempo, ela cantou na igreja todos os dias, exceto nas quartas-feiras, que era o dia do coro adulto. Ela começou a trabalhar aos 11 anos. E no começo era tudo muito divertido, mas depois não era mais. A mãe foi a primeira cantora que ela teve contato. Ela lembra que a mãe dizia que ela tinha que cantar com sentimento, que se não fosse pra ser assim, que ela nem cantasse. Quando ela via a mãe cantar, o sentimento e a alma eram como eletricidade passando pelo corpo dela. Começaram a se interessar pela Whitney quando ela tinha ali uns 15 anos, mas pareciam que estavam esperando crescer e foi em 81 que os agentes traçaram um plano para desenvolver atuação e modelagem junto com a música. E mesmo que no começo a mãe não quisesse a filha na indústria da música, foi ela quem sugeriu que a Whitney trabalhasse com o Clive Davis. O álbum da Whitney foi o primeiro de uma artista feminina a alcançar o número 1 na parada pop da Billboard. Mas com a fama veio o lado negativo dela. A Whitney Houston nunca achou que fosse se casar. Pra Vanity Fair, em 92, ela contou que a independência dela não incluía casamento. Ela achava que os homens eram cheios de coisas ruins e as conversas dos irmãos traziam receio pra ela. Disse que a primeira vez que o Bobby Brown pediu ela em casamento, ela recusou. Pra ele esquecer, porque aquilo não tava nos planos dela. Mas depois de um tempo, ela se apaixonou por ele e na segunda vez que ele pediu, ela aceitou. Em 93, eles têm uma filha. Sobre o filme O Guarda-Costa, falou que quando recebeu o script, ela ficou com medo. E levou 2 anos pra decidir fazer aquilo. Até o dia que o Kevin ligou pra ela e perguntou se ela ia ou não participar. Ele falou que ia ajudar ela. Aqui entra uma parte bem complicada na história, mas que vai desenrolar ali mais pra frente. Nos anos 90 ela estava se dedicando à vida de atriz. E gravou algumas trilhas sonoras. Depois de 8 anos sem gravar um álbum em estúdio, lançou My Love Is Your Love. E logo voltou pra lista dos 10 mais vendidos. Nessa época começaram a surgir vários rumores de que ela estava usando droga. Nos anos 2000 foi pega no aeroporto com maconha de uma busca de rotina na bolsa dela. Mas no ano seguinte as acusações foram tiradas depois de uma avaliação feita por um conselheiro dizendo que ela não precisava de tratamento para abuso de substâncias. Em 2001 ela assina um contrato de exclusividade com uma gravadora em mais de 100 milhões de dólares. E isso, somado ao processo judicial, levaram a empresa do pai a processar a cantora. Falaram que ela deixou de pagar por serviços de gestão durante o processo judicial e a negociação do contrato milionário. Mas o que é relatado por muitas pessoas é que supostamente o pai não sabia administrar o patrimônio da filha e teria causado um rombo muito grande no patrimônio da Whitney. Por isso, ela teria demitido ele. Pra MTV, o presidente da empresa disse que na época ela não tinha um agente e que eles foram quem resolveram a situação. Falou que levou 5 anos para que ela esgotasse o dinheiro e 5 semanas para eles conseguirem o dinheiro de volta. Mas que eles não teriam feito de graça e sim por 20% do que ela ganhasse. O que é bem claro que é muito mais do que normalmente os artistas pagam pros agentes. Naquele ano, a Whitney deu uma entrevista para Diane Sawyer, no programa Prime Time, e admitiu que tinha usado drogas. Falou que foi a muitas festas e que usou maconha, cocaína e drogas em diversos momentos da carreira. Mas que aquilo tinha ficado no passado e ela rezava todos os dias para ficar longe das drogas. A família da Whitney também não ajudava. O pai da Whitney Houston processou ela em 100 milhões de dólares. O programa Celebrity Justice disse que não queria processar a filha e sim a empresa dela. No final da entrevista ele falou para ela pagar o dinheiro que devia a ele, que não tinha muito tempo e que queria passar os últimos anos de vida em um barco em algum lugar. Em 2003, o pai infarta aos 82 anos. E as coisas também não iam nada bem no seu relacionamento amoroso. Naquele ano, ela também ligou pra emergência para denunciar o marido Bobby Brown. Ela disse que ele deu um murro na cara dela e que depois fugiu pro aeroporto. Pegou um voo pra Los Angeles. Ele acabou preso e sentenciado a 60 dias de prisão por violar a condicional. Em 2004, um juiz rejeitou o processo do pai contra a filha. Ela também foi pra rehab naquele ano e em 2006, depois de 14 anos de casamento e traições assumidas pelo próprio ex-marido em autobiografia, a Whitney pede o divórcio e ganha a custódia da filha.
A vida financeira da cantora também não estava bem. Muitas notícias diziam que a casa dela ia a leilão devido a uma dívida fiscal e hipotecária de mais de R$1 milhão. Para Oprah, em 2009, sobre o ex-marido, disse que ele era muito ciumento, que ela tentou diminuir a própria fama se referindo a ela como Senhora Brown e aparecendo no reality dele para deixar ele feliz. Ela não estava feliz, mas ela queria provar para todo mundo que eles eram uma família. Contou que ele era abusivo emocionalmente, que deu um tapa nela durante uma discussão. E mesmo respondendo vários processos, ela sentia que ela tinha que dar apoio a ele, já que era sua esposa. Naquela entrevista ela também contou que depois de guarda-costas, eles se afundaram em droga. Ele bebia muito e aí as coisas ficaram nojentas. Depois de uma festa, ele foi o caminho inteiro xingando ela na frente dos pais dele. E quando chegaram em casa, ele cuspiu nela, na frente da filha. Ela sentia que ele a odiava muito porque ela o amava tanto. O casamento era algo muito sério e ela queria manter os votos. Ela ficou muito magoada e ligou pra amiga buscar ela. Mas aí ele teria empurrado ela contra a parede. As drogas com a dor e chegou a passar 7 meses sem tirar o pijama no auge do vício. Sobre o filme Um Anjo em Minha Vida, falou que naquela época usava droga todos os dias e que fazia o trabalho, mas que não estava feliz e estava se perdendo. A mãe vinha falar com ela e dizia que sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas ela não sabia o quê. Pelo caminho, ela foi desistindo da carreira. Tinha tanto dinheiro que não pensava mais na vida. Tinha carro, casa, um marido, uma filha, mas nada realmente a preenchia. Ela queria uma vida normal, ela queria poder ir no parque sem que as pessoas ficassem encarando ela. Foi pra uma rehab que ela podia levar a filha junto, já que ela precisava muito da companhia dela. Mas quando ela saiu, ela continuou usando drogas. Chegava a passar semanas do lado do ex-marido no sofá, sem falar uma palavra. Até que um dia a mãe chegou com um xerife na casa da filha e disse que não a perderia pro diabo. Falou que queria voltar a ver o brilho nos olhos dela. Depois de 7 anos, a Whitney lança o seu 7º e último álbum de estúdio. Em 2006, chega o momento em que ela cria coragem para sair do relacionamento falido. A Whitney Houston saiu para comprar açúcar e nunca mais voltou. Nesse ponto, ela sabia que o casamento não estava dando certo. Além das agressões físicas e psicológicas, ele não era leal e não queria parar com as drogas. Antes de sair e não voltar mais, ela já tinha pedido para que ele deixasse a casa dela. Mas ele não queria e supostamente teria dado um tapa nela. A mãe a aconselhava a deixar ele e ela sabia que tinha que tomar uma decisão sobre o casamento. Por isso ela rezava por um dia de força para sair pela porta e não olhar para trás. Aos poucos ela começou a tirar tudo da casa. Era como se tirasse partes dela dali. E antes de sair ela levou a filha para casa do irmão para que ela pudesse se organizar. Foi então que o dia chegou. Ela disse que ia comprar açúcar e leite e que ela voltaria. Mas ela nunca mais voltou. Foi pra casa de uma amiga em Los Angeles e começou a vender tudo que ela tinha. A filha não entendia o que estava acontecendo. No começo ela ficou bem irritada, mas depois ela percebeu que o pai nem ia visitar ela e descobriu pelo computador uma foto dele com uma outra mulher. Aí ela disse pra Whitney se divorciar. E na entrevista pra Oprah ela falou sobre o pai. Disse que ele foi influenciado por pessoas que estavam mentindo. Que ele estava doente na época no hospital e que ela estava pagando a conta. Disse que amava o pai e sabia que ele estava doente naquele momento. Em 2010 ela volta a fazer shows. Mas ela é extremamente criticada. E inclusive chegou até a ser vaiada. Falavam que ela estava sem fôlego, que errava as letras e que fazia longas pausas entre uma música e outra. Voltaram a falar que ela estava usando droga. Em 2011, ela se internou em uma clínica. Dia 11 de fevereiro de 2012, o pior acontece. Em Los Angeles, para participar da festa pré-Grammy, a Whitney é encontrada pela cabeleireira e pelos seguranças em uma banheira. Eles estranharam a demora dela no banheiro e arrombaram a porta. O laudo apontou que a causa foi afogamento acidental, atribuído a um problema cardíaco e associado ao uso de cocaína. O falecimento causou comoção nacional. E a mãe, em 2013, publicou um livro sobre a filha. Nele, ela se questiona se poderia ter salvado a Whitney e ficava brava por ela ter morrido sozinha. Também falou que ela tinha muito medo de confrontar a filha porque não queria que ela se afastasse completamente. Falou que culpava o ex-marido pela forma como ele tratava a Whitney, mas que ela não culpava ele pelo uso das drogas. De qualquer forma, ela falou que ele não a ajudou, já que também amava a festa. Também disse que talvez ela não tivesse ido tão fundo se ela tivesse se separado antes. Que a vida teria sido diferente. Ela esperava que com o livro as pessoas vissem o quanto a Whitney era uma pessoa boa. E a história trágica não acaba por aqui. Depois do falecimento da Whitney, a filha tem um destino tão trágico quanto o da mãe. A Bobbi Kristina ficou noiva do Nick Gordon. Era considerado pela Whitney como um filho, já que cuidou dele quando ainda era criança. Apesar disso, ela não chegou a adotar ele oficialmente. O relacionamento foi bem conturbado e polêmico. E em 2015, quando a Bobbi só tinha 22 anos, ela foi encontrada inconsciente na banheira da residência do casal. Ela ficou em coma por meses até ser transferida para um centro de cuidado paliativo, onde ela faleceu. A tutora da Bobbi acusou o Nick Gordon de ter discutido com ela na noite em que ela foi encontrada inconsciente. E também de ter dado um coquetel tóxico para ela e a colocar na banheira. Ela foi encontrada com ferimentos no rosto e com o dente frouxo. Em 2016, ele é acusado de agressão, imposição intencional de sofrimento emocional e de transferir dinheiro da Bobbi Kristina para sua própria conta bancária sem autorização.
O advogado da família da Bobby disse que queriam que ele fosse responsável civilmente pelo que ele tinha feito, pelos ferimentos que levaram à morte dela, mas que não fariam nenhuma acusação criminal. Ficou um pouco confuso pra mim, já que eu sou advogada, como não teria uma ligação ali criminal nesse caso, mas tudo bem, foi isso que aconteceu. Ele foi condenado ao pagamento de 36 milhões de dólares a título de indenização à família da Bobby e em 2020 faleceu de overdose aos 30 anos de idade. Agora passando para a bissexualidade da Whitney, por anos surgiram várias alegações que ela tinha um relacionamento com a assistente pessoal Robin Crawford, que inclusive escreveu um livro falando que as duas namoraram quando eram adolescentes por 2 anos e que a Whitney terminou o relacionamento assim que assinou seu primeiro contrato como cantora profissional, já que ela tinha medo que a sua vida pessoal fosse investigada. No livro ela contou que elas continuaram sendo amigas e que ela foi trabalhar para Whitney. Ela trabalhou até os anos 2000 e teve presente em todos os momentos, mesmo durante o vício em droga e o relacionamento tóxico com o ex-marido. No documentário Can I Be Me, os amigos vieram para falar que ela era sim bissexual e o ex-marido também chegou a falar e disse que a mãe não aprovava o relacionamento dela com a outra mulher. Até porque a gente tá falando ali dos anos 80, anos 70. Então, infelizmente, naquela época era bem mais complicada a situação. A mãe da Whitney faleceu em 2024 aos 91 anos. A Whitney teve uma carreira incrível como cantora, recebeu inúmeros prêmios como atriz. Além disso, ela também era bem engajada em causas sociais. Ela apoiou muito Nelson Mandela e a campanha anti-apartheid e criou uma fundação para crianças em situação de vulnerabilidade. Os herdeiros fizeram um acordo ali para poder lançar um álbum póstumo e também para fazerem uma turnê com um holograma. Essa história tem muitas camadas e muita coisa que me deixou extremamente chocada. Muito obrigada por ter assistido e me conta aqui nos comentários qual é a próxima história que você quer ouvir.